qual os itens de segurança que o piloto tinha nessa época aí? Nessa categoria também. Vamos lá. Bem claro. Não, aí todos você tem praticamente a mesma coisa. Você tem que usar um macacão, que a gente chama. Sim. Balaclava, que a gente chama. Balaclava. Usava uma camisa, você é obrigado a usar uma camisa anti-chama também. A meia anti-chama. Você tem que ter a bota cano longo. Sabe por que o cano longo, né? Pra juntar junto com o macacão, né? Não, mas não é só pra isso. Sabe por que isso? Em caso de uma batida, teu pé tiver múltiplas fraturas, ele corta, se o teu pé tiver dilacerado alguma coisa, para ele na hora não perder nenhum pedaço do teu pé. Uma batida, é para isso. A luva você tem que ter e o capacete, um capacete de primeira linha. E do carro? Do carro você tem que ter o Santo Antônio, o banco, concha alto, e você tem que ter os cinto 5 pontas. Mas você fala, o Santo Antônio, o que você fala é a gaiola lá dentro. Gaiola. Né? Mas é uma gaiola... Tirar os vidros, né? Você troca o vidro por a parte de... policarbonato, essas coisas? Policarbonato. Mas essa gaiola aí é aquela gaiola com tubo soldado? Soldado, não. Mas, soldado. Mas que material? Ferro normal? Não. Tá? Aí ele tem uma especificação. Aí eu não sei te falar pelo seguinte, quando eu comprei o carro já estava tudo... Porque assim, teu carro, antes de você poder correr, passa por uma vistoria. Sim. Eles passam para ver validade de cinto, validade de banco, eles passam. Porque eu sei que tem que ter esse material que é usado para gaiola, tem que ter uma dureza para impacto e uma certa flexibilidade também para torção. Torção do carro, exatamente. Torção do carro, num acidente, tem tudo isso, né? Tem. Eu não sei nem que material que é. Por baixo hoje, para você fazer um circuito, vamos falar paulista aqui para não abranger muito, de kart. Quanto que você precisa ter por mês? Um patrocínio, por exemplo, você vai arrumar um Master aí, quanto que o cara tem que pagar? O Master hoje, com mecânico, tudo, eu acredito em torno de uns 10 a 12 mil reais por mês. Um kart? Um kart. Mas dependendo... Nossa equipe R2 aqui, se a gente for entrar com o time Ronaldão, tem que mancar 10 pau por mês? 10 pau pra... Não dá, né? Não dá, então, mas é o que eu falo, é o kart, mas aí eu não... Hoje por isso que hoje prolifera o kart, que é o patrocínio, né? O cara que tem uma boa condição de vida, né? Não tem? Agora, falar assim, a mesma coisa, se eu for para automobilismo mesmo, tirando o kart e para corrida de carro, esses mesmos 10 mil, eu faço uma prova, eu faço... Algumas? Não, faço uma prova, 10 mil por mês, eu falo. Porque o que você gasta? Por exemplo, vamos lá, eu lembro que você corria lá com a Fórmula Fusca lá, né? É clássico de competição. Clássico de competição. Então tinha Fusca, Fiat, né? Tem vários carros. Eu comecei com o Fiat 147. Então, aí depois você... Vamos supor, aí você pega um carro lá, para você deixar ele pronto para fazer a volta de classificação de uma corrida, que é aí que começa a corrida, né? Quanto você já gastou até aí? Vamos dizer assim, você gasta, o que você tem que pagar? Primeira coisa, você se filia a um clube. O investimento maior, você tem que comprar um carro de corrida. Então, você tem que comprar quanto tá hoje um Fiat? Vamos pensar um carro vamos falar assim, hoje um carro de corrida, inclusive pareça, hoje eu tava vendo até um Gol de corrida, hoje o cara tá pedindo 10 mil reais num Gol de corrida sem o Santo Antônio. Aí você tem que fazer toda a parte de estrutura do Santo Antônio. Banco, tudo. Banco, né? Tal. Então você tem banco, você tem que fazer toda a parte de Santo Antônio. Aí você fez o carro. Hoje um carro bom, você vai gastar uns 15, 18 mil, você compra um carro bom de corrida. 18 bom, só o carro. Só o carro. Só para começar a brincar. Para começar a brincar. É um investimento inicial. Você tem que ter quantos? Porque o pneu dura mais do que o kart. O pneu, por exemplo, no caso do carro, no clássico de competição que eu não estou falando, você faz com um jogo de pneu, você faz uma temporada. Nesse ponto você faz. Tá? Então dura. Dura, o pneu dura as 10 corridas, são 10 corridas durante o ano. Mas daí você precisa também ter diversos jogos, não? Também? Não tem necessidade, não, porque aí não é slick, aí é pneu mesmo de rua. É o pneu normal. Não, mas você tem o risco de furar, né? Furar, você tem uma batida, tem alguma coisa, aí você tem que ter os pneus. Então você tem que ter, vamos falar 2 jogos, porque tudo bem que ele dura, mas você aí, já acaba... A fritada que você falou, um totozinho que dá que furou, e aí vamos falar 2 jogos. Assim, furar é mais difícil, só você passar por cima de alguma coisa que a pista é limpa, é mais difícil. Lógico, no clássico de competição você bater, vai cair os cacos de vidro, mas você tem você geralmente põe no vidro, você coloca uma proteção, tipo uma fita adesiva, alguma coisa. Tá? Então tem mais durabilidade. Tem mais durabilidade. Aí você tem que pagar a sua taxa de corrida. Você cada mês... Por corrida? Por corrida, você paga a taxa. Na brincadeira aí não é fácil. Aí você paga o seu mecânico, você tem que pagar um mecânico. Isso não tem jeito. Não tem jeito, você tem que pagar. Eu vi uma taxa, não me pergunta qual é a categoria,
que era R$ 385 uma categoria que eu vi. É por aí mesmo? Por Não, corrida? é mais. Eu tenho certeza que é mais, é. Aí você tem o mecânico. Depois do mecânico, você tem o combustível. Você que paga também? Tudo, sou eu que pago. Aí você tem o combustível, você tem o mecânico, você tem o transporte do seu carro para levar até Interlagos e sair do mecânico. Quer dizer, você tem que ter uma... Ou o cambão, você tem o cambão, mas o cambão você não pode vir rodando porque o carro não tem placa. O policial pode parar e te apreender o carro. Então você tem que pôr em cima de um guincho. Então você Sim. tem o custo do guincho. Nossa. Então são coisas que você vai bom. Então assim, e outro detalhe, teu carro para ficar na pista, você entra com o teu carro na sexta-feira, você faz o treino e para correr no domingo, você tem que pôr à noite no box, tem um segurança que você paga também, Putz. para que ninguém mexa no seu carro. Não, fora o custo, também tem uma estrutura que você tem que montar. É uma isso que eu falo, né? O cara vê o carro correndo, pensa que é só chegar lá, sentar, que nem ele falou, não. Não. Se você não tiver uma preparação, principalmente financeira, né? Na quarta volta, eu rodei no S do Senna. Caí para último da geral. Último da geral. Caramba. Último da geral. Só conforme eu rodei, o carro morreu. Eu falei, putz, tô desclassificado. Eu não apertava, o carro afogou, não fazia ligar o Fiat 147. Não ligava. Eu comecei eu tava parado no S, num lugar meio perigoso. Então eu fiz com a mão, solicitando socorro para eles me tirarem. Conforme eles me tiraram, o que eu fiz? A hora que ele me tirou, eu engatei a segunda, E pegou. dei no tranco e peguei o carro e fui embora. Ah, os cara ali, os fiscais foram te ajudar pra tirar o carro. Pra tirar o carro. Se ligar, você pode continuar. Se Você não ligar, pode eu posso pegar continuar. Aí ajuda você de mecânico. aproveitou e meteu no tranco. Aproveitei a hora que fez, eu liguei Pegou no no tranco. tranco. Eu falei, pô, legal, peguei e vou embora. Isso é permitido. Não, isso foi permitido. Isso não é entendeu? permitido você ter ajuda mecânica. Quando o cara empurra por perigo, se você aí na Fórmula 1 também é assim. O cara te empurrou, você pegou, você vai embora. Foi embora. O que aconteceu? Eu peguei e fui embora. Incrível que pareça, vocês vão acreditar. Eu comecei a cantar a música, até vi aqui do podcast, você teve com o baterista do Magazine. Magazine. Ah, sim. Eu comecei a cantar a Brincando. música Tique-tique nervoso. Putz, Isso me dá. E comecei a cantar no capacete e vim fazendo volta sobre volta. Volta sobre volta, porque eu tenho as fotos que eu disse, que eu até lembro. Volta sobre volta. Quando eu dei essa volta, quando eu reparei, eu falei, caramba, entrou o safety car, porque deu a bandeirada, deu a placa do safety car, ST, Aí juntou todo mundo. começaram a juntar. O que aconteceu? Eu vim na velocidade já, porque eu estava em último e abrindo, estava todo mundo aberto, eu vim chegando nos caras, porque veio juntando o safety car, vem diminuindo para aglomerar. O que aconteceu? Quando deu a junção, reta do box, saí da junção, fiz a curva da junção, na hora que eu peguei a reta, o retificado já saiu, liberou, eu vim no embalo, vim ultrapassando vários, acelerar, eu vim no embalo. Aí eu comecei a ultrapassar. O que aconteceu? Ultrapassei um, ultrapassei outro, ultrapassei o cara da minha categoria, ultrapassei outro da minha categoria. Detalhe, volto a falar, se tivesse mais uma volta, essa eu chegaria em primeiro. Então eu cheguei grudado no cara da minha categoria em primeiro. Fiquei de segundo. Pô, que bom. E quando eu saí marcou, recebi a bandeirada, tudo. Quando eu chegou no pátio fechado, quando você deixa o seu carro de corrida, a hora que eu tirei o capacete, a alegria de todo mundo que veio me cumprimentar. Me abraçou, os caras falaram, meu, que corrida foi essa que você fez? Que corrida foi essa? Eu falei, cara, foi muito legal. Olha, foi a melhor que eu fiz. Foi muito bacana a maneira que eu conheci a minha esposa, a Regina. Pessoa maravilhosa, tô com ela, vão fazer 9 anos. Incrível que pareça, eu conheci ela num site de relacionamento. Olha aí. Começamos a conversar. Ela me enrolou muito. Me enrolou. Deu canseira? Deu uma canseira. O que é certo, né, Ronaldo? Porque hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Para conhecê-la demorou exatamente 3 meses para mim chegar a conhecê-la. Opa. Aí marcamos um encontro, foi no teatro. Marcamos um teatro. Escurinho, não? Não, foi um teatro, uma peça de teatro, que eu gosto muito de teatro, ela também gosta de teatro, e que foi legal que a gente se conheceu na peça, foi uma peça, inclusive, foi a peça do ator da Globo, Francisco Coco, né? Então, olha aí. Francisco Coco, foi muito legal, era um monólogo, porque é uma peça ele fazendo sozinho. E aí conhecemos tudo, até nesse dia eu tentei pegar na mão dela, ela não deixou. Resumindo, ela não gostou de mim. Oh.
Ela não gostou de mim. Ô, louco! Ô, louco, meu! Mas o que aconteceu? Nós continuamos nesse meio tempo, nós continuamos a fera, eu continuei ligando para ela. E ela me dava um número de celular, que incrível parece. Eu tinha que ligar em tal horário que só pegava o número da TIM, que só pegava aquele horário, porque como ela dava aula, onde ela morava, ela simplesmente não. Ela simplesmente. Não tinha sinal. Não tinha sinal. Entendeu? Então ela tinha que estar naquele horário, naquele ponto horário específico. E eu ligava naquele horário. E continuei conversando com ela, fui conversando. Até que chegou em agosto, 30 de agosto, teve uma festa no clube, no Aramaçã. Gol de São Paulo, aí. Gol de São Paulo. Gol de São Paulo. 2-1, Luciano de pênalti. Gente, aí, tá vendo? E eu falei que não ia ter fogos aqui, tem. E aí o que aconteceu? E a gente se conheceu, fomos no Aramaçã, no baile de gala do Aramaçã. Em Santo André. Em Santo André, que ela gostava. Ela ficou com medo de me dar o endereço onde ela morava. Tá certo, pô. Claro, ela não me conhecia Sim, também. sim. Tá Com certo. essa cara feia aí. Ela não sabia quem ela tinha. E ela acabou me dando o endereço, que ela fazia teatro na época. E aí eu fui buscá-la. Aí conforme eu fui buscá-la também, acesso da estrada até o condomínio dela são 3,5 km por uma estradinha. Cada dia você vê mato de um lado, mato do outro. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô me enfiando? O que vai acontecer comigo agora? Medo dos dois lados. Medo, exato. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E eu, pra sair com ela, eu dei meu RG, meu CPF, placa do carro, tudo que ela deixou com a família dela. Mas nós fomos no baile, graças a Deus foi maravilhoso o baile. Quantas vezes você pisou no pé dela? Ah, muitas vezes, né? Dançando. Faz parte. E o que aconteceu? Nesse meio termo, né, que a gente acabou com o baile, no momento que a gente ia acabar ficando junto, veio um amigo meu e brincou comigo, jogou uma água. Nossa. E a gente se afastou. Então, nesse dia não aconteceu nada, sabe? Não, Quer dizer, nem amigo começamos, da onça, né? nem começamos nada, nem um namoro. Aí aproveitando, continuei ligando para ela, só que aí ela nesse dia ela me deu o telefone da Claro, o número da Claro, da Vivo dela, que aí eu conseguia ligar a qualquer horário dela e já começar. Passou da primeira barreira. Passei a primeira barreira. Dia 7 de setembro, aí eu cheguei pra Regina, falei, amor, na época não era nem amor, nem começamos não, falei, vamos, ela gostava de praia, falei, vamos na Pensei que praia. você tinha convidado aí para um desfile de 7 de setembro. Não. Falei, vamos pra Aí não ia praia, rolar, não. que ela gostava da praia. Na época eu era tenho feriado, apartamento na praia. Feriado, vamos fazer um bate e volta, vamos, porque ela também tinha, nessa mesma época entrou o Snoopy, que é o cachorrinho nosso lá. Também fez 9 anos agora. Entrou na mesma época os 2 cachorros, ela e eu. E o que aconteceu? E aí nós pegamos e acabamos, 7 de setembro, viajamos pra praia, petiscamos e acabamos, aí começando o namoro. E estamos até hoje, 9 anos. Poxa, eu nunca tinha escutado alguém que deu certo em... Não, nada contra, assim, mas é difícil você escutar um amor que perdure em conhecimento por sites e aplicativos. Né? É difícil, não. Não, é difícil porque assim, você tem medo do lado da pessoa, Não, da pessoa que você conhece. passou a barreira do conhecimento que hoje, infelizmente, você assistir telejornais, principalmente se for naqueles no começo da tarde, só tem gente que conhece. Ou o cara arranca o que a mulher não tem de dinheiro ou mata. Exatamente. E o homem também se ferra, não é só a mulher. Hoje então, assim, a primeira barreira foi essa. Depois, parabéns. Então, assim, estamos felizes até hoje. É uma pessoa que passei altos e baixos na minha vida, nesse período com ela. Sempre me dando apoio, me fazendo as coisas, me colocando sempre para cima, sabe? Então, assim, foi muito legal a nossa história. Aí, depois disso, relacionamento, viajamos juntos. E com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia, aí eu falei para ela, pô, meu pai tem 80 anos e meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 80 anos. Eu não deixei durante a pandemia, eu não deixei de trabalhar. Eu trabalhava com carro blindado na época, eu nunca deixei de ir na blindadora, não deixei nada. O que aconteceu? Eu falei pra ela, pô, mas é perigoso pro meu pai e tudo. Eu falei, então eu vou ficar aqui, nós dois ficamos aqui. Eu trabalho, ela falou, vem. Então, nesse aí, aproveitei a pandemia, nós começamos a morar junto e estamos até hoje junto. Tudo. Que legal. Uma coisa muito bacana, foi acontecendo assim, veio acontecendo cada vez de uma maneira diferente. Quando tem que dar certo, dá, né? Não, foi assim, é que você falou, quando tem que dar certo, tá escrito lá por Deus. Eu acho que Deus assinou, falou, vou colocar um na vida do outro. Então, graças a ela, eu tive muitas conquistas. É uma pessoa que apoia a família, me apoia nessa minha nova tocada agora, nesse meu novo emprego que eu tô agora, na Azuca Melelões. Então, muito legal.
O meu irmão tinha uma banda, ele mandava para as revistas de rock, enaltecendo a banda dele. Então, comentário, quero conversar com pessoas que gostam de tal banda, e botava sempre dele no meio. E aí, não podia mandar o nome dele, o que a gente fazia? Pegava uma pessoa conhecida, assim, de brincadeira e colocava. Aí, como ele jogava futebol, que ele era goleiro, o apelido dele era Tufão. Aí escreveu lá essas coisas que ele escrevia e endereço dele, que hoje depois ficou a casa dos pais ainda, que ele morava com os pais, né, que a gente era moleque. Sim. E a carta e o endereço dele. Quero me corresponder com pessoas. Aí isso a gente fez um período e esquece depois, né? Que Sim, vai botando outros. A sacanagem só na hora. Esquece. Em frente à minha casa tinha uma pizzaria que o cara chamava Carlos. Amit. A pizzaria chamava Amit, o cara chamava Carlos. Mandou o nome dele também, e só que botou assim, Carlos da Amit, com um apóstrofe, assim, né? Aí o cara recebia, e chegava quilos e quilos de carta. O cara chegou assim pro meu irmão e falou assim, tô recebendo essa carta. Ele estudou com o Tiguês, ele falou, isso aí deve ser coisa do Tiguês. Aí não aguentava de rir, porque era a gente cagava de rir, o cara descobriu. O Serginho aconteceu a mesma coisa. Ele falou pra mim, olha aqui, por acaso seu irmão me botou meu nome numa coisa de rock? Eu falei, por quê? Chega mais de 500 cartas por mês pra mim, lá por semana. Meu pai chegava, eu recebia um monte de carta. Eu falei, pô, meu pai falou, onde você se inscreveu que chegou tanta carta pra você? Eu falei, não me inscrevi em nenhum lugar. Eu falei, como não? Você gosta de rock e tá aqui chegando todas essas cartas? Eu falei, pai, não é possível. Ele falou que nem lia, jogava no lixo de Tem casa, muito que não que sabia o que tinha acontecido. não sabia nem o que acontecia, não sabia nem de Depois ele começou a guardar pra gente ver. Eu guardei pra ele, nós fomos num jogo junto, eu falei, Frederico, eu falei, Leque, caraca, que estranho. Seu irmão, né, que ele era de rock. Eu falei, teu irmão é roqueiro? Eu falei, Leque, que coisa estranha, tô recebendo um monte aqui de carta. Aí ele começou a dar risada, eu falei, foi você? Sabe o que você esquece? Quando o cara fala, te pega de surpresa. A gente foi convidado para um amigo, a gente foi um aniversário do Clube Círculo Militar de São Círculo Paulo. Militar de São Paulo. Era uma pizzada Com a quadra de futebol na frente. que a gente jogava. Então foi feito um time. Todo mundo fez o time da elite, a gente ficou no refúgio, porque eu era pequeno, eu era bem mais novo, né? Eu sou 3 anos mais novo que meu irmão. E as panelinhas, tinha as panelinhas lá. E sobrou eu no gol, o Frederico, que era menor, era o mais novo, o irmão dele. Bom, E mais uns outros caras que ninguém escolheu, os amiguinhos. E nós também ficamos por último para entrar na quadra. Então era aquela, quem ganhava, fica. Essa era a regra. Então ninguém queria mudar, porque o time estava ganhando, ninguém queria mudar. Entrou esse time de refúgio. Bom, eu estava no dia iluminado, o Leque jogava lá na frente, quer dizer, lançava a bola, o Leque matava e pau, caixa. Matava e caixa. Resumindo. Então, na época do que eu jogava, que eu era do Pasteiro, eu era considerado fenômeno do futebol lá. Os caras perguntavam, daí, e eu tava sempre acostumado a jogar com gente mais velha por causa deles, meu irmão, então não tinha problema. E a gente ganhou todos os jogos, ficamos até a hora de comer lá, de cantar o parabéns, a gente não saiu mais. E aí eles queriam já mudar a regra. Não, agora não. Muda o time, vamos sortear de novo. Vamos sortear de novo. Aí já queriam pegar o Leque, queriam pegar no gol, aí começou a mudar. Falei, não, a gente vai continuar igual. Vamos continuar igual. Então, foi aqui falar histórias que a gente tem de estádio de futebol.